ao Café das Filhas do Rei, o podcast. Pode entrar, fique à vontade, já pega o seu café e se sente aqui na mesa, que nessa mesa sempre tem espaço para você. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui muito legal com a Renata, minha convidada. Seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite. E já se apresenta aí pro pessoal, conta um pouquinho de você, como que você conheceu Jesus. Pode contar desde a infância, de onde você quiser, ponto de partida que você quiser. Primeiramente, meu nome é Renata Rezende, cunhada, amiga da Lívia, é um prazer estar aqui, muita alegria. Bom, eu sou nascida e criada no Evangelho, filha de pastores, né? Então eu já cresci crendo em Deus, mas teve o meu momento, né? Que eu precisei tomar as minhas escolhas. E foi na adolescência, né? Com 11 anos, eu tive um encontro, assim, muito maravilhoso com Jesus nas férias. Eu estava na casa da minha tia, com vários adolescentes, inclusive seu esposo, meu esposo. Eles são irmãos, tá? O Rezende a gente pegou emprestado deles, né? Eles dois são os Rezendes. É isso aí. E nós estávamos lá e aí teve um momento durante a noite, a madrugada, que uma das amigas acordou com medo. E aí acordou a minha irmã e elas começaram a orar. E nisso que elas começaram a orar, as outras meninas, nós todas acordaram. E quando eu acordei, nós nos juntamos, demos as mãos e começamos a orar para que o medo saísse. E nisso, nós fomos pegas pela presença de Deus. E eu fui batizada com o Espírito Santo ali. Foi lindo. Foi muito lindo mesmo. Eu sempre me emociono, porque foi uma coisa assim, ineditável, que ninguém esperava, né? E ali eu já fui muito marcada. Aí a minha vida mudou ali na adolescência, porque logo com o batismo com o Espírito Santo, eu já veio também o dom, não só o de línguas, mas o de profecia. E aí eu começava a me reunir com os adolescentes, né? Adolescentes, e tudo, Deus já me usava assim, e aí eu fui crescendo, né? E no Evangelho, conhecendo mais o Senhor, sempre tendo muitas experiências assim com Deus. Então os dons começaram a se manifestar desde muito cedo na sua vida. Desde né? muito cedo. E eu chorava muito, porque eu não entendia assim, e o Senhor sempre falava coisas muito fortes comigo a respeito da vida de outra pessoa, e eu falava, eu não vou falar, eu chorava. Aí eu falava, como é que eu vou falar que a pessoa tá pecando, como é que eu vou falar que a pessoa tá vivendo isso que não pode viver, que não condiz com a Bíblia, e às vezes escutava o Senhor, compartilhava coisas bem íntimas, que eu falava, como vai falar isso? Eu chorava e o Senhor falava. Enquanto eu não falava, Ele não deixava eu ficar, meu espírito quieto, né? Então eu, às vezes, eu falava chorando mesmo, eu vou falar. Bem novinha, assim. E aí fui crescendo e o Senhor foi me orientando, né? Hoje em dia já é mais diferente. E você foi usada, inclusive, para esse café que começar, né? É verdade. Foi ela aqui que me deu uma palavra, porque eu já estava orando, né, pelo café, como que ia ser, e aí você foi muito usada para falar comigo, me deu uma palavra que o Senhor tinha falado comigo na mesma semana. Ela veio com aquela palavra falando pra mim, e o marido dela foi eu tava no meio, né? Você aqui, eu aqui, seu esposo aqui na mesa, na sua casa. E aí você começou daqui, pá. Fala pra ela que ela já tem tudo dentro dela, não é? E era exatamente a palavra que Deus tinha me dado naquela semana, que eu já tinha tudo dentro de mim, para eu parar de pedir coisas, pedir recursos, porque todos os recursos já estavam dentro de mim. Eu estava lendo aquele texto da viúva com Eliseu, do segundo livro de Reis. E aí era só ela pegar as vasilhas que Deus ia derramar o azeite. E foi. Só que os recursos já estavam lá, era só colocar à disposição. E era isso que Deus estava falando comigo. E aí você chega e fala a mesma palavra e fala, tá esperando o quê? É verdade, foi. Tudo você acha que tem que estar perfeito. Então aqui a gente já é uma mensagem para deixar para as pessoas, porque
Muita gente fica nessa de que tudo tem que estar perfeito para começar, né? É isso aí. E às vezes Deus já quer que você comece com aquilo que tem nas suas mãos, né? A gente sabe que aqui não é a condição perfeita para um podcast, né? Se tem um barulho externo, se começar a latir um cachorro aqui, vocês vão escutar. Não é um estúdio fechado. Não é um né? estúdio, a gente sabe, mas o Senhor falou, seja fiel com aquilo que eu já coloquei, com aquilo que você já tem, que já está disponível dentro de você e na sua casa. Tudo que você precisa já está em você e na sua casa. E foi debaixo dessa palavra que eu comecei. Então ela é profeta mesmo, né? Amém. A gente tem que fazer, porque minha mãe, eu falei isso, né? Minha mãe sempre falou, sonhe grande, mas comece pequeno e comece já. Então, se a gente ficar sonhe grande, querer começar grande, às vezes a gente não chega no lugar. E quem vai fazer é o Senhor. A gente só é o instrumento. E a gente fica... Quem tem essa característica, né, do perfeccionismo, é uma coisa assim... que às vezes as pessoas acham que é boa, mas ela é diabólica, porque trava as pessoas. Você acha que tem que estar tudo perfeito para você fazer, porque na verdade o perfeccionismo ele vem de um lugar de querer ser aprovado. De aprovação. Você quer ser aprovado. Então, para que ninguém te critique, para que ninguém fale nada, você quer que tudo esteja sempre perfeito. Então isso não é de Deus. Deus nos chama para ser excelente. Que é diferente do perfeccionismo. A excelência é fazer o melhor com o que você tem. Isso agrada a Deus, com aquilo que Ele já te colocou. Tanto que na parábola dos talentos, cada um oferece de acordo com aquilo que já tinha. Né? Deus não pede a mesma quantidade de cada um. Né? É de acordo com aquilo que já havia, cada um já tinha. Então a excelência é isso. Deus quer que a gente entregue o melhor com aquilo que a gente já tem, não que seja perfeito. Isso aí. E tanto é que ele falou ali que o que tinha um e teve medo, o que ele fez? Ele enterrou. Mas o Senhor, ele cobrou igual de todos. Ele não fez diferença para o que tinha mais e para o que tinha menos. Então não importa o que temos em mãos, a quantidade, mas é se nós vamos entregar para Ele. Exatamente. Porque quem vai multiplicar, meu Deus, é Ele. Não é a gente. É Ele que vai fazer crescer. É Ele que vai colocar em lugares altos. Mas se a gente entrega para Ele aquilo que Ele já está em nós, já está em nossas mãos. Então você está no lugar certo. Que as demais coisas Ele vai fazer. Agora tu imagina se tu pega esse podcast inteiro. Aí Ele tira de você, dá para outro, e você, ainda aquilo que tu nem tem, ainda é tirado. É verdade. Olha só, isso é forte. É forte. É muito forte, mas é poderoso quando a gente entrega na mão do Senhor. E você tem sido muito usada, né? Você não se apresentou, mas como na sua parte profissional, você é maquiadora e o Senhor tem te usado poderosamente nessa área. Cada história que você me conta, eu fico assim, meu Deus. Né? Então, eu queria que você contasse um pouco como tem sido essa jornada aí como maquiadora e como que o Senhor tem te usado tremendamente nessa área. Bom, além de ser, né, como eu estava falando, que eu sou assim por parte, né, cristã, tá no meio, também eu tenho meu trabalho, né. E tem 10 anos que eu me tornei maquiadora, me relutei muito, porque eu não conseguia enxergar na maquiagem o que hoje eu vivo, que é fazer da maquiagem, o lugar do meu trabalho, o lugar da presença de Deus, fazer do meu trabalho o lugar de poder abençoar pessoas, de tirar pessoas de lugares onde estão para um melhor lugar, e levar ela para o lugar da aprovação em Deus e não da aprovação do homem. Hoje eu estou enxergando assim, e isso é muito, muito, muito maravilhoso, né? E pode? É muito maravilhoso. E comecei muito insegura, hoje em dia eu já estou assim na expectativa de quando vai ser o próximo passo, qual lugar que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer, quem o Senhor quer, até quem o Senhor quer que eu chegue para poder proclamar a palavra dele através da maquiagem, né? E assim, são diversas coisas que eu já vivi com diversas pessoas que o Senhor alcançou, né? Eu quero contar uma de ontem, ontem eu tava falando com uma amiga agora, ela agora é minha amiga, começou como uma cliente,
procurando uma maquiagem para formatura. Ela é nutricionista, uma grande mulher, amiga. E aí ela foi, né, para fazer a maquiagem. Na primeira vez que a gente fez a maquiagem, eu só perguntei de onde ela era, aquela conversa bem simples, mas ali eu tive uma oportunidade de falar rapidamente para ela de Jesus, assim, para ela ir na igreja. Mas eu não falei no profundo, mas aquilo marcou o coração dela e ficou guardadinho. Só que quando eu fiz a maquiagem nela a primeira vez, não deu certo. Ela foi pro local para fazer as fotos, não deu certo, foi tudo cancelado e ela teve que voltar de novo. E aí foi a oportunidade, né? Eu falei assim, uau, é agora. E aí ela voltou de novo, a gente conversou mais. E daí eu falei um pouco mais sobre o Senhor, sobre a igreja, a importância de ela voltar para a comunhão com Cristo Jesus. E passou-se um ano depois, ela apareceu lá na igreja. E hoje em dia, ela ontem me mandou muitas mensagens me agradecendo, porque ela foi liberta do rancor, da mágoa, falta de perdão pela mãe, através das coisas que eu comecei a conversar com ela. Ela, através da maquiagem, ela pôde se encontrar também na questão não só externa, mas interior, de se enxergar, de se ver como realmente ela é, né? Ela também se amar. Olha, eu achei tão linda ela falando ontem comigo. Ela falou, Renata, você não tem ideia o tanto de coisas que dentro de mim hoje em dia tá mudando. Porque ela, né? Ela não só também entrou na igreja, ela está sendo discipulada, aprendendo a palavra, mas no mês passado eu abri um curso de maquiagem, né? E ela foi e entrou no curso. E no curso de maquiagem eu não só ensino a pessoa a se embelezar por fora, mas ali é uma oportunidade que eu trabalho a autoestima da mulher, tanto questões interiores de ela aprender a se amar, e quanto ela também aprender a amar o outro e a perdoar o outro, e principalmente como ela encontrar o Senhor. Você fala isso no curso ou você falou para ela individualmente? No curso. No curso, foi tão lindo, foi tão legal, eu fiquei tão feliz no último dia, foi na segunda-feira agora. Quando eu me deparei diante de 21 mulheres e eu, assim, corajosamente, antes eu não tinha, né? Hoje eu tenho coragem, eu podendo falar sobre a autoestima através da palavra de Deus. E as mulheres ficaram assim, olhando e eu falando sobre a questão de como você elevar, né? Como você elevar através de amando primeiramente a Deus. Enfim, bem grande. E aí, muitas mulheres ficaram felizes. Teve uma que até anotou, ela falou assim, sobre isso que você está falando, que eu falei sobre a importância dos 4A, né? Da aceitação, do amor, aprovação e do... Tá faltando um A aqui, eu vou lembrar. E mais um A. Ela falou, me fala tudinho que eu quero anotar, porque amanhã você tá falando todinha a história que eu preciso contar na minha escola para as crianças. Eu falei, então a gente nem imagina como pode a nossa vida, né, as nossas palavras ir muito além daquelas pessoas que estão conosco, né? E quando você começou falando que você tinha dificuldade de se ver como maquiadora, e eu me identifico muito com isso, porque quando você tem um chamado, até você saber como vai agir, como que isso vai se manifestar na sua vida, você fica brigando entre profissão e chamado, você não sabe como juntar as duas coisas, né? Então, por muitas vezes eu me via perdida. Como que eu vou, né? Era consultora de imagem, como que eu vou colocar Deus nisso? Como que eu vou fazer o que eu sei, o que está pulsando aqui dentro do meu coração, porque eu sei que não era só falar de moda, que eu sei que não era só isso, eu sabia que tinha mais, mas eu não sabia como. Como? Então ficava aquela briga, será que eu sou isso mesmo? Será que é pra fazer isso mesmo? Nossa. Fica aquela briga interior. E quando que a gente consegue
essa briga consegue cessar dentro da gente quando a nossa identidade está muito bem firmada. Isso. Porque aí, independente da profissão, você poderia ser médica, que você ia estar fazendo a mesma coisa no consultório médico. Qualquer profissão que você fosse, qualquer coisa que você fizesse, você estaria exercendo o seu chamado da mesma forma. É isso aí. Então, quando a sua identidade está muito firmada, aonde você for, você vai carregar a mensagem que Deus colocou dentro de você. Você vai carregar aquilo que ele colocou dentro de você. Então, às vezes, a gente fica muito atrás do propósito, né? Mas a identidade precisa vir antes, porque o propósito, ele persegue a identidade. A identidade firmada, você vai exercer isso em qualquer lugar. Eu ficava falando, Deus... tem mais alguma coisa, Deus, tem mais alguma coisa, mas à medida que eu fui buscando mais a Deus, é que esse mais alguma coisa foi sendo revelado e foi sendo mostrado em cada passo meu. Mas a intimidade com Deus é que tornou isso possível. Conforme, que nem quando Pedro diz, revela quem é Jesus. Quando ele revela quem é Jesus, Jesus revela quem Pedro é. É verdade, é isso aí. Então, quando a gente tá com o olhar em Jesus, que a gente tá andando de verdade com ele, não só indo à igreja aos domingos, porque isso não é andar com Jesus. É muito mais profundo. Quando você anda com ele, sabe quem ele é, ele revela quem você é. Isso aí. E aí, onde você for, independente do que você vai tá fazendo, vai se manifestar. Vai se manifestar esse propósito. E o que você está falando é que às vezes a gente acha que andar com Deus, se a gente andar um dia, já vai ser o suficiente para isso se formar. Mas a identidade, ela não é formada em um dia. Meu Deus. É como eu pensando. Não é num dia, porque quando a gente tem um filho, a gente vê que a identidade dele é formada com o passar do tempo. Sim. E é andar com ele. E ele vai se tornando mais parecido com você a cada dia. A cada dia, a cada momento. E aí vai formando a identidade dele. Então, não é só ir para uma igreja, como você falou. É mesmo no seu dia a dia, diariamente, manhã, tarde, noite, madrugada, qualquer momento. Você tá ali, você buscar o conhecimento através da leitura da palavra e da oração. Se não tiver isso, não tem como, né? E o que você falou, né? Você vê, eu ontem mesmo estava pensando sobre isso, que eu falei, meu Deus, eu demorei tanto para acontecer isso e tá respondendo. Porque eu lembro que há 6 anos atrás o Senhor começou a se manifestar falando da direção que Ele queria para mim. Só que por causa de algumas coisas deformadas dentro da minha identidade, eu não conseguia aceitar e nem acessar esse lugar da manifestação do propósito. E se ver como Ele te via. Isso aí. Até porque também tem a questão de... É a aceitação, né? A gente às vezes tá apegado a um padrão e a gente acha que é daquele padrão. Só que quando a gente começa a caminhar com o Senhor, começa a ter a certeza de quem nós somos dele, independente de qualquer circunstância e situação, aí ele vai quebrando os padrões. Aí começa a gente ficar meio desequilibrado. Desequilibrado, que eu falo, não é na personalidade, mas é porque ele vai tirando aquilo que não pertence mais a gente. E a gente vai começando a entrar dentro do padrão dele. Então, a gente vai passando mesmo, aí como os outros falam, tá passando uma moenda, né? O cristão passa, ou então tá sendo espremido na prensa do azeite, né? Porque é assim que a gente consegue se tornar na identidade que ele tem pra gente, dentro do padrão dele e não dentro do nosso, né? E isso é maravilhoso. Quando a gente acessa esse lugar, aí a gente acessa o lugar da manifestação do propósito, e é lindo. E isso é para todas. É parar de correr atrás do propósito e correr atrás do Deus do propósito. Isso aí, do Deus do propósito, do Deus que ama, do Deus que zela, do Deus que quer estar próximo. E isso é maravilhoso. Hoje de manhã eu tava pensando, porque muitas coisas, enquanto eu tava me maquiando hoje de manhã, estavam vindo, né, pra eu falar aqui. Já tá tudo assim. Eu mandei um briefing pra você, né, já tá, tipo, porque hoje o Senhor já foi falando o que Ele queria, e a gente deixa, né, disponível pro Espírito Santo fazer do jeito que Ele quer. E o Senhor tava falando que
quando a gente acessa esse lugar, a gente descobre coisas que nem na Terra existem ainda. Porque no céu, muitas vezes ele nos chama por nomes e por ofícios que nem na Terra existem. É verdade. Onde você já viu alguma maquiadora que faz o que você faz, que chega e dá uma aula dessa que você deu? Não existe, porque isso só existe no céu. Deus criou a Renata assim, ela vai, na área da beleza, ela vai fazer isso, de um jeito que ninguém mais faz. Com a identidade que ele tem, né? Ele cria ofícios que não existem aqui. Uma maquiadora que fala de Jesus, uma maquiadora que dá uma aula antes, porque isso existe no céu. Quando eu tava, né, quando o Senhor me revelou o que Ele queria que Ele fizesse, Ele falou assim, Lívia, eu tava dizendo pro Senhor quem Ele era. Eu falei, o Senhor é o maior arquiteto do mundo. E Ele falou assim, Lívia, você também é arquiteta. E eu não sou arquiteta. Eu falei, como assim, Deus? E Ele falou, você é arquiteta de pessoas. Porque eu te criei para reconstruir a casa que eu faço morada. Essa profissão não existe na Terra, não existe arquiteta de pessoas. Mas no céu, eu entendi que no céu é assim que é o meu ofício, é assim que o Senhor me criou. É desse jeito que Ele me conhece, que Ele olha lá assim, lá, Lívia, tá vendo? Ela é arquiteta de pessoas. É uma profissão que não existe, mas lá no céu existe, porque Deus é criador de tudo. Então, nomes que os homens deram aqui para as profissões, lá no céu existem outras muitas, que a gente não sabe, que a gente não conhece. Então, hoje de manhã veio esse entendimento, assim, que Deus quer levantar mulheres nessa área da beleza, porque é a área que Satanás entrou desde o início. E também veio essa revelação hoje de manhã, enquanto me maquiava, que Satanás, ele era antes, né, antes de ser, ele era um anjo belo, formoso. E aí, quando ele se torna um anjo decaído, ele perde tudo que ele tinha. E agora ele entra na área da beleza para fazer com que as mulheres também sejam deformadas nessa área. E é exatamente por esse lugar da falta de identidade. Gente, eu vou chorar. Porque eu vim pensando a respeito disso. Agora não tô entendendo. Eu fiquei pensando a respeito desses 4A. Que o Senhor, nele a gente consegue viver. Tudo o que nós, às vezes, não recebemos quando nós nascemos. E às vezes eu fico pensando, não é porque o nosso pai, nossa mãe não quiseram nos amar, nos aceitar, nos aprovar e nos afirmar, mas às vezes porque até faltou para eles, né? Então aí quando entra essa questão do amor, da aceitação, da aprovação e da afirmação, às vezes por de repente eles não terem recebido adequadamente, logo eles não vão saber passar adequadamente. E aí começa a faltar isso dentro de nós, porque todas as pessoas elas precisam disso, de ser amadas, de serem aceitas, aprovadas e afirmadas. Só que se de repente faltou isso em nós, em Deus nós temos. E quando falta isso em nós, logo vai faltar uma identidade firmada e certa e correta para que a mulher tome decisões, postura, ande vestida adequadamente, fale adequadamente, se comporte adequadamente. E quando a gente olha hoje para a mulher, como que a mulher está? Totalmente ao contrário. Mulheres hoje em dia cabisbaixas, não sabem quem são porque não foram afirmadas, não sabem se comportar porque não foram direcionadas, não foram amadas de maneira corretamente. Então elas se comportam como? São inseguras. E por causa da sua insegurança, ela começa a se comportar erroneamente. Ela começa a fazer coisas que não deve fazer. Ou ela deixa de fazer porque ela é insegura, né? Ou se veste, né? Ou não se veste, se veste mal. Você sabe falar sobre isso, né? Tudo por causa disso. Ou às vezes ela quer se aparecer demais porque ela precisa de uma aprovação de alguém. Ou ela se dá demais porque ela tá querendo ali o amor e a aprovação, a afirmação, tudo isso. Só que aí foi o que eu estava falando, que eu falei na segunda-feira. Em Deus, Ele tem todas essas coisas. Ele tem o amor que a gente precisa, Ele tem a
afirmação que nós precisamos e tem a aceitação. E ele ainda quer nos aprovar. E a maior aprovação dele que ele quer trazer para nós é quando vier o fim de todas as coisas. E ele poder falar: vinde, benditos do meu Pai. Olha aqui, você está aprovada, pode entrar, você vai morar comigo. É muito lindo, né? E eu tenho visto esse movimento, né? Profeticamente, como que Deus tem levantado mulheres para que essa identidade de outras mulheres seja restituída, restaurada. Porque muitas mulheres com distúrbio de imagem, você pode contar isso, o trabalho que você fez com as modelos, essa história, se você puder contar também, é maravilhosa. Como que às vezes a pessoa é linda por fora, mas ela se acha feia, distúrbio de imagem, né? Isso. Não se enxerga, como a gente enxerga aquela beleza que a gente vê, a pessoa tá com a mente tão corrompida, a identidade tão corrompida que ela não consegue ver beleza nela mesma. Não consegue, e aí acaba indo por caminhos que não deve, né? Acaba se colocando em lugares que não deve por causa disso, porque ela não se enxerga, né? Ela se enxerga menos do que ela é, né? Então isso é muito terrível, mas Deus, ele pode mudar toda essa história. Bom, assim, eu tenho muitas experiências, não só com as modelos, mas com muitas mulheres que eu faço a maquiagem e elas não se veem mulheres lindas. E antes até da modelo, eu fico vendo às vezes mulheres colocando tanta coisa no rosto, porque elas não se acham bonitas, colocando botox. Não é que eu seja conta, até porque eu quero botar aqui, vou tirar o pé de galinha. Mas às vezes vai para Mas há um exagero. Um exagero. E às vezes teve uma última que eu fiz, gente, ela tava com uma boca tão grande. E aí ela falou assim: olha, eu tenho que botar mais botox porque murchou tudo. Aí eu falei assim: não, minha flor, tá tão lindo, tá tão maravilhosa a sua boca, eu tô aqui querendo te elogiar, porque essa boca é muito bonita. E era mesmo, ela: não, mas já murchou e eu tenho que botar mais. Gente, mas já desse tamanho. Aí eu comecei a falar: mas por que você se olha assim? Por que você vê que a sua boca não tá do tamanho que deveria? Gente, ela começou a abrir o coração dela e eu fui ver aonde estava, qual era a necessidade dela. O problema dela estava lá no pai, na falta do pai. Eu falei: meu Deus. E eu comecei a afirmar ela: então, são muitos. Mas hoje Deus, ele quer mudar. E eu vim com uma coisa no meu coração, que Deus, ele quer levantar um exército de mulheres valentes, guerreiras, sabendo quem elas são, para que manifeste o poder de Deus na terra. Manifeste, como você falou, que tem lá no céu, que ainda não foi manifesto aqui. O Senhor, ele quer fazer isso, né? Então, assim, deixa eu ver uma história das modelos, né? Eu teve uma menina que eu tava maquiando, que era, assim, linda. Ela é linda demais, mas ela não conseguia se ver. Ela não conseguia se enxergar. E ali o Senhor me deu uma oportunidade tão linda de poder falar tão bem. Ela sempre cai no mesmo lugar, na questão da paternidade de Deus. Que quando falta a figura do Pai, né? Primeiramente, antes de vir Deus, o Senhor dá o Pai aqui na terra. Por quê? É através da autoridade do Pai. Quando manifesta na vida de uma criança, aí a criança começa a poder enxergar Deus de algo que a gente não vê. Como é que a gente vai entender sobre a paternidade de Deus, que a gente não vê, se na paternidade na terra que nós temos a gente não vive e não vê adequadamente, trazendo amor, aceitação, afirmação, né, correção. Então aí essa modelo, ela estava tão mal no último dia, mas Deus me deu autoridade para falar com ela ali. E ela ficou tão encantada pelo que eu falei, que ela falou assim: Renata, quando eu for pro meu quarto, eu vou lá falar com o Senhor tudo que você tá falando, porque eu quero viver isso. Eu falei: uau! Eu falei: isso mesmo, faça isso, sabe? Também teve uma outra modelo que eu tive, modelo não, essa foi uma das meninas que tava lá no meio, tive a oportunidade de falar. Eu tava vendo a beleza dela, que era tão linda, mas quando eu falei pra ela assim: você enxerga quem você é? A sua beleza? Ela: não, eu sou feia. Eu falei: não, olha aqui no espelho.
quando ela olhou, ela não conseguia enxergar. E eu falei assim para ela, olha o seu padrão. O seu padrão está igual dessas meninas aqui. Se você não conseguir enxergar o seu padrão, você vai acabar entrando nesse meio e vivendo o que não é para viver. E ali eu comecei a falar, eu falei assim, olha, Deus manda te dizer que você é uma menina que tem pai e mãe que oram por você. Ela, como assim? Eu falei, ela, meus pais são cristãos. Eu falei, você não deveria estar aqui. Você é linda demais. Ela só para contextualizar que sem saber, para as pessoas saberem a história, mais ou menos, né? Sem saber, no carnaval, você foi maquiar umas meninas num lugar que você não sabia o que era, né? Você não sabia o que era, não. Mas tava rolando um monte de coisa ali. Vocês vão entender, erradas, né? Meninas trabalhando de forma inadequada, né? Isso aí. Usando a beleza delas, o corpo delas de forma inadequada. E aí Deus te usou tremendamente naquele lugar, só para as pessoas entenderem mais ou menos o que a gente está falando. Isso aí. Né? E aí você conversou com essa menina. Isso mesmo, eu conversei com ela e aí eu pude fazer ali ela entender o quanto ela precisava se enxergar e o quanto Deus a amava e não queria ela naquele lugar. E aí, quando ela percebeu, ela falou assim, eu vou embora daqui. Eu falei, faço agora, vai embora daqui. E a menina, ela falou assim, para um pouquinho a maquiagem, deixa eu falar com minhas amigas. Eu falei, pode falar. E ela chamou as amigas, falou com as amigas. E depois, enfim, eu não vi mais aquela menina ali, sabe? Foi uma alegria pro meu coração. Naquele dia, eu vivi, assim, momentos maravilhosos. De, ao mesmo tempo, ver o grande amor pelo Senhor, por cada mulher, por cada menina, em lugares inadequados, mas o Senhor me levando para aquele lugar, porque Ele ama cada um de nós. E Ele não quer que a gente fique fora do amor dEle, Ele quer nos atrair para perto dEle. Eu via isso me constrangia muito, que eu falei, meu Deus, se eu não fosse maquiadora, eu nunca ia acessar esse lugar. Eu nunca estaria aqui. E Deus me deu a oportunidade também de falar com uma menina que... Meu Deus, eu nem sei se... Eu tô emocionada. Ela também, o Senhor me levou a falar que ela não deveria estar ali, que ela tinha uma mãe que orava por ela. E ela falou assim, como você sabe isso? Eu falei, eu não sei isso. Ela, você tá falando tudo. Eu falei assim, olha, Deus não quer você aqui pra morrer, sabe? Que eu via ela como se estivesse assim, definhando, sabe? E aí o Senhor me mostrava ela como Ele queria fazer com ela, mas ela precisava enxergar. E ela falou assim, você viu o que eu fiz? Eu não tinha visto nada, eu não sabia quem ela era, mas Deus, Ele estava me mostrando ali que ela iria morrer se ela não tomasse uma atitude, sabe? Mas que ela tinha uma mãe que orava por ela, que ela precisava sair daquele lugar. E ela aceitou ali no final, eu tá ali abençoando ela, sabe? Foi tão lindo, foi tão tremendo. Eu espero que ela se encontre com o Senhor, sabe? Foram muitas histórias. E olha como que é importante a gente se posicionar, porque... Nesse mundo da beleza, quantos profissionais estão, na verdade, querendo fazer o bem, mas estão sendo agentes do inferno, porque estão estimulando o consumo, porque nessa área mesmo de consultoria de imagem, se você ficar só falando de beleza, de moda, você está fazendo com que aquelas mulheres, muitas vezes que às vezes nem têm condições, elas queiram aquela roupa igual a que você está mostrando, queira fazer aquele cabelo igual você está mostrando, e aí entra no padrão do mundo, que não é o padrão de Deus. Então, às vezes, querendo ajudar, tem muitas mulheres que também não sabem como, através da beleza, levar o reino de Deus e estão contribuindo de forma negativa. Isso aí. Então, só querendo sugar pro seu próprio bem, né? Para suas realizações. E contribuindo para esse padrão de beleza que muitas vezes é inatingível. Por isso que muitas vezes a gente tem essa autoimagem que é negativa
E que não é nada a ver com o que as pessoas nos enxergam. Às vezes a gente está enxergando a mulher bem, bonita, e ela está querendo fazer um monte de coisa na cara, um monte de coisa no corpo, porque quer atingir um padrão imposto pelo mundo. E muitas vezes as profissionais contribuem para isso. E quando nós que somos cristãs, nós devemos ter um papel totalmente diferente. Não é que a gente não vai exercer, não vai exercer a nossa profissão, nós duas, né? Que a gente pode falar aqui das duas coisas, tanto na área da maquiagem, a importância do autocuidado, tanto na beleza externa e do autocuidado também em se vestir para a glória de Deus. A gente não vai se vestir de qualquer maneira, né? Como você falou lá, que o diabo lá desde trás ele quer desconstruir a beleza da mulher, mas aí Deus nos levanta para quê? Não, calma aí, vamos colocar essa mulher no lugar que ela deve ficar, bem vestida, bem arrumada, independente do dinheiro. Não tem a ver com a quantidade de dinheiro, mas tem a ver com a forma como a gente se olha, e aí a gente vai se vestir, mesmo com muito, mesmo com pouco. A gente pode ter muito dinheiro e se vestir mal, e a gente pode ter pouco dinheiro e se vestir bem. Sim. Porque não tem a ver com isso, mas tem a ver com uma forma, começar primeiro de como a gente se olha para aqui externar toda a beleza, né? Então, tem muitas mulheres que externam horrivelmente. Horrivelmente. Eu comecei a questionar a consultoria de imagem quando eu vi que esse discurso da autoestima, elas batiam muito nesse discurso da autoestima, só que uma roupa não levanta a autoestima. Não levanta. Uma roupa faz você ser bem vista, você às vezes até se enxerga melhor, mas isso não resolve o problema da autoestima. Igual a maquiagem. Porque resolve na mente, tem que ser na mente, é na autoimagem, na forma como você se vê. E se você não se vê de acordo com o que Deus te fez, não adianta. Não adianta. Porque você vai ficar dentro daquele ciclo querendo mais. E não vai. Porque é um vazio, que é o que eu vivi esses dias né? De mulheres assim com um padrão de beleza elevadíssimo, que não tá no nosso meio, porque são modelos profissionais, tá? Mas elas com uma autoestima e tudo que dentro da sua área e da minha área as profissionais fazem, que elas, não, se elas se vestirem assim, se elas ficarem assim, e quem é da área do cuidado do corpo, as nutricionistas, a estética, enfim, aí faz, não, é porque se você tiver com o corpo assim, se você for magrinha, se você fizer isso, vai mudar, e quando vê que não vai, porque aquelas meninas são lindas. Teve uma que no último dia, só porque eu falei que ela era muito bonita, mas porque ela era muito bonita mesmo. É muito linda, uma beleza assim que eu fico, meu Deus, o Senhor presenteou de uma forma que eu fico, meu Deus, dá vontade de ficar olhando assim, que parece um quadro na minha frente. Eu falo, gente, como pode? Deus presenteia alguns assim, né? E aí, eu tava elogiando a beleza dela com todo cuidado, educação, carinho. Gente, ela se sentiu, eu acho que tão amada por causa do que eu falei pra ela, que ela falou que me amava. Eu falei, gente, eu falei umas palavras pra ela. Como que a pessoa fala que me ama por causa de umas palavras? Provavelmente ela nunca recebeu essas palavras. Provavelmente. Talvez palavras só de você não presta, você não vai dar em nada. Ah, você é isso, você é aquilo. Por que você nasceu? Por que você tá aqui? Eu não te quero. Você aí, entendeu? Aí bota... Ou, de repente, não foram nem isso. Mas não houve palavras. Houve a falta, um vazio, né? Ela é linda. Mas nunca foi afirmada. Cadê o pai ou cadê a mãe pra falar, meu amor, você é tudo que eu queria, que eu quero. Você é o meu presente, você... Entendeu? E aí faltou. Então, quando há falta... O que vier é o que vai ficar. Então, se vierem palavras ruins, vai ficar as palavras ruins. Agora, se vierem poucas ou muitas palavras... Por isso que muitas se envolvem com homens, né, errados, com relacionamentos errados, porque qualquer palavra de afirmação que elas recebem, elas se agarram. Ainda mais nós mulheres, porque nós mulheres, a gente é pelo aquilo que nós ouvimos. Então, a gente se derrete toda por poucas palavras.
né? Então, eu acho que o Senhor, hoje eu acho que Deus está querendo levar a gente para esse lugar, né, Lívia? Tenho certeza. De trazer para que cada mulher, ela se enxergue e volte para o lugar da presença de Deus, onde Ele vai afirmar, Ele vai orientar, Ele vai direcionar, Ele vai restaurar e vai nos posicionar para sermos essas valentes, guerreiras nesse meio, sabe? Da beleza, para fazer a diferença, que tem tanto pra gente, tem muito, meu Deus do céu. A nossa autoestima, ela não pode ser mutável, né? Senão, quando uma mulher engravida e tem uma mudança no corpo, ela vai deixar de se achar bonita. Se a mulher está com dificuldade de perder peso, ela vai deixar de se amar. A nossa autoestima não pode ser só pelo que a gente vê no espelho. A autoestima tem que ser pelo aquilo que a gente é. E isso não muda. A nossa essência, a nossa identidade, aquilo que Deus já disse, isso não vai mudar. Não vai. Independente da aparência. Então, autoestima e imagem, elas não precisam necessariamente... não precisa necessariamente uma estar andando junto com a outra, porque é a autoimagem que vai definir a autoestima, e não a imagem. É como você se vê. E muitas das vezes, olha, Lívia, sabe o que você está falando? Eu tô me lembrando, sabe? Porque eu passei por isso que eu tive muita dificuldade para chegar nesse lugar, de poder romper, né? Porque eu também nesse processo, mesmo eu sendo cristã, nascendo num lar, né, do Senhor, eu passei por muitas situações que desajustaram minha autoimagem, né? Que eu fui muito ofendida, né? Muito julgada, como é que é a palavra? O filho de pastor tem esse estigma, né? Tá sempre com muitos olhos em cima, muitos olhares. E aí você tem que atender esses olhares, a expectativa do outro. Também tem isso, mas eu também fui muito... eu esqueci a palavra, quando... te julgam muito, eu fui muito... falaram muito de mim que eu era muito feia, que eu era muito... Porque eu era sempre muito magrinha. Então, sempre falaram, você é magra, você é Olivia Palito, pau de vira-tripa, vassoura. Bullying, a palavra é isso. Então, isso quebrou muito a minha questão da minha autoimagem. E o Senhor me restaurou. E dentro do que você está falando, eu estou lembrando quando o Senhor começou me tratar, a primeira coisa que Ele falou para mim Renata, vai pro espelho e se olhe. E Ele falou, eu quero que você se veja como você é. Ele já tinha tratado muito do meu interior. Aí Ele, agora eu quero que você veja o seu exterior. E Ele falou, Renata, você não é mais essa menina. Você não é esse pau de vira-tripa. Você não é essa vassoura. Você não é essa quatro olhos. Não, quem é Renata? E Ele começou, eu quero que você se olhe, eu quero que você se ame. Eu quero que você ame seu corpo. E Ele falou assim pra mim, você está andando mal vestida inadequadamente. Aí o Senhor, olha pra calça que você tá. Essa calça não te cabe mais. Essa calça não convém mais pra você. Aí ele, vira, olha o seu bumbum. Aí você tem um bumbum grande, Renata. Então, olha o tamanho do seu bumbum. Não é mais adequado pra você. Olha as suas coxas. Ele falou, você se vê como se tivesse uma coxinha muito fininha. Você não é mais essa. Você precisa... olha o seu peito. Gente, ele foi falando assim, tô falando aqui porque é pra mulher, né? Como um pai mesmo. Como um pai me afirmando. Porque meu pai, ele é muito conservador. Então, meu pai nunca sentou assim pra falar comigo, sabe? Então, é aquilo que ele... Como eu disse, né? Tem uns que falam mal e tem uns que não falam nada. E quando não falam nada, falta. Aí fica essa falta. Então, tudo que falaram pra mim quando eu era pequena, eu fiquei com o que falaram. Você porque tinha uma falta. Exato. Eu tomei como uma verdade. Ser um pau de vira-tripa, vassoura e tal. E Olivia Palito. Então, eu nunca consegui me enxergar. Que eu não sou isso. Eu não sou. E mesmo eu sendo magrinha, eu sempre fui linda. Mas eu nunca me enxerguei. Então... Por causa dessa falta, aí o Senhor começou a me afirmar ali. E aí Ele falou, não, Renata, eu tenho um novo tempo pra você. Eu quero que você se enxergue, eu quero que você se ame. Eu quero que você se vista pra mim. Isso foi outro ano, né? E agora, quando foi esse ano, né, como eu tinha te falado, foi mês passado, o Senhor falou assim pra mim, Renata, eu quero que agora você
se vista para mim. De novo ele falou, você não vai se vestir para pessoas. Eu quero que você entenda que o que eu tenho é entre eu e você. Não tem a ver, não quero que você pense assim, mas as pessoas estão falando de mim porque estou me vestindo bem. Aí o Senhor falou, deixa eu falar. E se as pessoas falar assim, tá se vestindo mal? Deixa eu falar. Sabe por quê? É eu e você, o compromisso que você tem comigo. Quando você for pro espelho, você vai falar assim, eu estou me vestindo para o meu Pai. Uau. Eu estou me vestindo para o meu Senhor. Então, e aí o Senhor falou assim, eu quero que você ensine isso para as mulheres. Fale para elas se enxergarem. E ele ainda até falou, tanto das magrinhas quanto das gordinhas, porque às vezes tem uma pessoa que está fora do padrão de peso e ela quer se vestir com uma roupa que não cabe nela. Ou às vezes a magrinha também. Ou às vezes a pessoa que tem uma idade mais avançada também. E assim, fica uma coisa toda fora de padrão. Você pode estar, seja qual for a idade, seja qual for o peso, mas tem para cada pessoa o seu lugar, a sua forma e a sua beleza. E quando a gente fica fora disso, como é que fica, Lívia? Fica horrível. A mulher fica de cabeça. Você falou uma coisa muito interessante. Eu tenho um hábito, principalmente quando eu vou fazer alguma coisa pra Deus, perguntar o que ele quer que eu use. Olha. Falo, o que você quer que eu use hoje? Às vezes eu tô com uma ideia na mente que ele me dá outra completamente diferente. Então, ele se importa com o que a gente está vestindo, porque é como a gente vai se apresentar ao mundo. A gente é representante. Isso. Embaixadoras, né, do reino de Deus. Então, é importante a forma como a gente vai se apresentar. Se você carrega uma presença tão grande dentro de você, mas você se veste como alguém que não tem esse Deus, como que as pessoas vão olhar pra você e vai falar que a gente é embaixadora, como você tá falando, não é? Né? Com o decote aqui embaixo. Dizendo que você tá pregando o reino de Deus, levando o reino de Deus, mas o embaixador, ele representa. Né? O embaixador está representando um país, embaixador dos Estados Unidos, ele está representando os Estados Unidos, embaixador do Brasil. Você é embaixador do reino de Deus. Então, como que você vai se apresentar? E hoje em dia a gente vê as mulheres assim que não dá. Você olha assim, será que é? Tá tudo muito misturado. Muito misturado. Né? Você não vê uma diferença entre uma e outra. E aí o Senhor falou comigo, não, Renata, eu quero que você seja. Eu quero, se coloque nesse lugar. E não se importe com o que vão falar de você, seja bem ou seja ruim, mas é porque você vai se vestir no meu padrão. Eu falei, uau. Eu falei, tá bom, Senhor, eis-me aqui. Eu vou falar. Então eu aqui já falando. É isso. É sobre isso, né? O reino de Deus, né? E é maravilhoso. É maravilhoso. E como você, tem algumas coisas que você pretende ainda fazer nesse meio, outros projetos no meio da maquiagem que você já tem sonhado aí em Deus? Tenho. Eu ainda quero alcançar muitas mulheres em outros âmbitos, né? Na área da maquiagem. Um deles é ir, né? Para Nova York, pro Fashion Week, que já tem uma porta meio que aberta, não para esse ano, mas eu creio que para outros, ou outro lugar. Sei lá, eu quero entrar nesse meio, o que mais tiver, não para ser reconhecida, mas aonde o reino de Deus precisa entrar, eu quero entrar. Amém. Eu quero. Seja televisão, mas não é para me aparecer, não tem a ver com isso, mas tem a ver com Não tem a ver com o teu nome, tem a ver com o nome dele. Eu quero entrar nesses lugares aonde o Senhor determinar, sabe? Esse é um sonho. E já tá acontecendo, eu já visualizo. Amém. Amém. Eu tenho sonho ainda também. Ontem, quando eu falei que eu lembrei da fase de levantar um exército de mulheres, há 6 anos atrás, eu falava pro Senhor que eu ficava, como que eu vou fazer? Igual você, como que eu vou fazer, levantar um monte de mulher? Eu vou falar de maquiagem, eu vou falar de Deus, eu vou dar palestra, e eu vou levantar essas mulheres para poder falar de você. Eu ficava assim na minha cabeça. Aí ontem de noite ficou vindo o Senhor falando, Renata, tá vendo? Agora você já está nesse lugar. Você já pode levantar esse exército de mulheres. Eu falei, caraca. E outra coisa que eu pensei, que eu lembrei,
que como que a gente, ao longo da nossa vida, a gente é atacada pelo inimigo naquilo que a gente vai ser usada, na área que a gente vai ser usada. Você falou tanto do bullying que você sofreu na área da beleza e como que você é usada justamente na área da beleza. Eu fui muito atacada na área da fala, eu não conseguia falar, porque eu achava que quando eu falasse, aí entra de novo a história do perfeccionismo. Quando eu falasse, as pessoas iam me julgar, tinha um trauma envolvido aí também de adolescência. Quando eu falasse, todo mundo ia olhar pra mim e ia me julgar. Então, o falar em público, o medo de falar em público veio desse lugar, do medo de julgamento. E como que agora eu vejo que Deus me usa quando eu abro a boca? Então, como que o inimigo, ele te ataca na área que você mais vai ser usado? E você foi muito atacada nessa área da beleza, porque o seu propósito está muito grande nessa área. Mas, foi uma luta pra mim poder entender. Até hoje, é uma caminhada grande. Eu teve uma época que eu orava, isso também foi há 6 anos atrás, né? 6 anos atrás tem muita coisa que aconteceram, que foi um destravar, sabe? Começou a destravar pra área, pra eu entender. Eu ficava assim, Senhor, fala comigo. Enquanto você não falar comigo, que é isso, eu vou estar trabalhando, mas eu não vou me dedicar de verdade, porque eu entendia que eu tinha que estar dentro da igreja, fazendo as coisas dentro da igreja. E o Senhor falou, não, eu quero ir pra fora, vai pra fora. E aí Deus usou uma moça falando comigo, isso, ele falava que não, que ela ia, que Deus ia me colocar, era pra fora. E aí depois chegou uma vez que eu falei, não, eu ainda quero ouvir. E até hoje ainda tô assim, ainda quero ouvir. Aí Deus usou um amigo meu chamado Fábio, né? Ele falava assim, ele veio orar por mim, daqui a pouco ele começou a falar assim, você não tá me pedindo pra me ouvir, então é hoje que eu vou te falar, é sim. Ele gritava, sim. Olha, gente, ele falou tantas vezes sim, foi mais de 10 mil vezes, sim, por causa do teu propósito, sim, por causa disso. Mas eu insegura por causa de tudo isso, né, que você falou. Como que o diabo me aprisionou lá atrás? Hoje em dia eu vejo, até na questão, você falou de falar, eu sempre fui muito tímida, hoje em dia eu tenho que falar pra caramba, hoje em dia já não tem mais. Nunca acreditei que eu poderia falar inglês. E hoje em dia eu preciso falar inglês, porque eu quero ir, ter um sonho aí, né, que eu acabei de dizer. E eu falei, gente, eu nunca sonhei querer ir pra fora do Brasil. Nunca. Por quê? Porque sempre foram muito abafados por causa dessa questão de como o Satanás, ele tanto me aprisionou e não me fez, não queria que eu... Olha como que uma identidade, quando tá deturpada, né, ela impede que você viva os sonhos de Deus. A gente só consegue sonhar os sonhos de Deus quando essa identidade é restaurada. Não tem como. Hoje em dia eu tenho tanto sonho em Deus que, há um ano atrás eu nem pensava nesses sonhos, nem passava na minha cabeça. É aquilo, né, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, o que Deus preparou, né? A gente não sonha, não é capaz de sonhar esses sonhos enquanto a gente não reconstrói, não restitui a nossa identidade. E agora, quantos sonhos você já tem em Deus, quantas coisas você já tá pensando, que antes a antiga Renata nem chegava a alcançar isso. Nunca. Gente, eu tentei tantas vezes fazer curso de inglês, nunca entrava, eu falava, eu não posso. Eu acredito que muitas mulheres assistindo estão se identificando com isso. Muitas mulheres se sentem perdidas, querem agradar a Deus, mas não sabem como. E não conseguem, porque enquanto não restaurar essa identidade, não vai alcançar o que Deus quer. E não é só também questão, quer agradar a Deus, não sabe, e também não se sente realizada. Porque agradar a Deus traz uma realização. E também porque quando a gente vive os sonhos de Deus, minha mãe sempre falou sobre isso. Quando a gente vive os sonhos de Deus, a gente está no centro da vontade dele, a gente se sente realizada, logo a gente se sente feliz, logo que a gente se sente feliz, tudo à nossa volta muda, o contexto da nossa casa, o ambiente muda, porque tu imagina uma pessoa que não está feliz, uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que é para baixo, como é que fica o ambiente à sua volta? Tudo fica horrível, não tem cor. E aí, aí a pessoa, logo o comportamento dela, como é que fica para o outro?
não evolui. Aí vira uma mulher amarga, chata, uma mulher obirrenta, ou uma mulher cabisbaixa, fica tão... E ninguém quer andar do lado dessa mulher. Ninguém. Aí a mulher, que ela é assim, ela às vezes começa a colocar uma máscara para se tornar uma outra mulher. Meu Deus. E aí ela começa a se comportar erradamente. Por quê? Porque ela tá com uma máscara. Ela não é ela. Não é de fato ela. Eu tô assim porque eu já fui assim. E hoje em dia eu não quero mais essa Renata do passado. Eu quero ser a Renata que Deus me criou. Uma vez uma pessoa, que é até amiga, sabe? Mas ela falou assim pra mim. Ela falou assim, sabe por que você não é, Renata? Você não é isso, enfim, nem quero dizer o quê. Tem uma coisa boa, mas enfim, eu não sou porque eu não quero. Enfim, ela falou assim, porque você fala muito desse jeito, você é muito assim, ó, e tal, você é muito esparafatosa, você nessa época eu já era quem eu sou, né? Eu sou isso. Então, ninguém te aceita. Naquele dia, me entristeceu tanto essas palavras, mas eu falei assim, o quê? Eu sou quem eu sou mesmo, Deus me criou desse jeito, essa é a Renata. Então, eu já fui uma Renata inadequada, que se tentava passar por uma outra pessoa e não conseguia. Aí sim que eu não era aceita, porque eu estava tentando ser quem não era a Renata. Então, se querem me aceitar, vão me aceitar como a Renata é, como Deus me criou, como o Senhor falou, como Ele me formou. Há anos atrás, o Senhor me trouxe uma poesia para mim e Ele falou quem a Renata é. E uma das coisas que Ele falou que a Renata é a flor dele, que tem muito brilho para aparecer. O seu jeito é o jeito que você precisa ter para alcançar as pessoas que você precisa alcançar. Gente. O Senhor já nos fez, né, com o design certo para o nosso desígnio. O design, o formato, a forma que a Renata é, a forma que a Lívia é, tem a ver com o nosso desígnio. Amém. O Senhor já nos desenhou com cada característica dessa. Então, quando a gente tenta ser outra pessoa, a gente se sente frustrado. E é cansativo. Muito cansativo tentar ser quem você não é. Fazendo uma força que não dá. É cansativo. É exaustivo. É exaustivo, é muito. E, tipo assim, é frustrante. É frustrante. Agora, quando a gente é quem o Senhor chamou, quando a gente encontra esse lugar da nossa identidade firmada nele, e aí, meu filho, pode os outros falar, eu chorei aqui, porque é lembrar e saber quanto é triste ver pessoas que, eu acho que na realidade queria ser como a gente. E aí, elas falam essas palavras. Agora, se a gente não tiver identidade formada, aí a gente vai lá e fica lá naquele lugar da máscara. Eu podia naquele dia ter colocado uma máscara e falado, realmente eu não vou ser essa Renata, pra mim ser o que ela falou que eu deveria ser. Só que eu não sou, porque eu sou o que Deus mandou ser. E eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. E o Senhor falou para me alcançar mulheres. E eu tô aqui para isso, alcançar através da maquiagem. Com a sua autenticidade, com a sua essência, do seu jeito. Você vai alcançar pessoas que só com esse jeito você vai conseguir alcançar. E eu já alcanço, olha, teve uma mulher, uma moça, eu também perguntei essa se eu podia falar dela, ela falou que podia. Ela tava se maquiando, né? Eu não ia se maquiar comigo, ia se maquiar com outra pessoa. Mas essa outra pessoa não pôde, aí me passou. Aí eu falei, não, tá bem, prontamente, eu vou pegar. Peguei. Gente, quando eu vi no final, a moça tava chorando. Ela tava me agradecendo. Ela falou assim, se hoje eu não fizesse com você a maquiagem, eu estaria indo pra minha casa, me divorciando.
eu estaria fazendo isso. E ela voltou para casa, ela perdoou o marido dela, ela se ajeitou. Hoje em dia ela voltou para a igreja, ela está em Cristo Jesus, ela está lá com a família dela. Deus está fazendo coisas tão lindas na vida dela, que assim, muito poderosas. E na vida, ela falou para mim, ela falou: Renata, você pode falar que Deus está fazendo algo extraordinário em todas as áreas. Então assim, agora tu imagina se eu visto minha capa, minha não, a capa do capeta, né? A máscara dele, que é a identidade distorcida, para não viver o propósito. A gente pegar o caminho do atalho, né? Porque ele não quer mulher desposicionada, ele quer mulheres perdidas, ele quer mulheres fora de contexto, porque aí vai desagradar ao pai, a Deus Pai, né? E aí ele vai ficar bem feliz, né? Mas não tá repreendido na minha vida. Aí, enfim, aí ela falou: olha, tudo na minha vida mudou. Quantas pessoas, se eu não tivesse esse jeito, se eu não tivesse ali, se eu não tiver com o meu jeito, assim, falo pra caramba. E já puxa um assunto, puxa o outro, daqui a pouco eu tô ali na vida da moça, a mulher tá se abrindo. Imagina. Outra também, tem uma amiga, Paula. Gente, eu ali fazendo a sobrancelha dela, ela conseguiu se encontrar de uma maneira que hoje, profissionalmente, que hoje em dia ela tá fazendo um sucesso, ela tá crescendo dentro da área da mesa aposta, tá trabalhando. A menina já foi até da entrevista na rádio, sim, uma rádio aí famosa. Eu falei: gente, quando eu vi, eu fiquei assim, eu falei: olha, Jesus, guarda meu coração pra não bater inveja, até falei isso. Eu falei: gente, a menina cresceu tanto, avançando, já tá fazendo mesa aposta pra outros estados, tá assim, avançando. Então, destravou por causa de uma palavra que eu dei com o meu jeitinho mesmo. Eu me embrenho pra fazer o que a mulher falou pra mim. Falando que eu não era nada. Falando desse meu jeito. Agora tá vendo? Capeta mesmo. É ele que vai pro inferno. Olha, muito poderoso tudo que você trouxe aqui. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem para tantas mulheres que estão assistindo a gente, que ainda não encontraram esse lugar, essa identidade, que estão aí se sentindo totalmente perdidas. Queria que você deixasse uma palavra para elas. Poxa. Pode falar olhando aqui, ó. É uma mensagem para deixar, abre o seu coração. Não tenha medo, por mais que tudo na vida ou alguma situação te travou e te afastou do maior propósito, que é ter relacionamento com Deus Pai, o Criador. Abre o seu coração para Ele. Deixe Ele falar com você. Convide Ele para estar com você. Porque Ele quer se revelar para você. Não só quem Ele é, mas Ele quer revelar quem você é. E para que você foi chamada. E o que você pode fazer de diferença. A começar da sua família e depois para todo mundo, para toda a nação. E não há maior propósito do que conhecer quem nós somos nele e através dele. Esse é o maior propósito. As demais coisas, o que a gente faz hoje, o que eu faço é a maquiagem. É só um detalhe dentro daquilo que ele tem, primeiramente, que é conhecer ele e depois fazer ele conhecido. Então, abre seu coração, se achegue, porque ele te ama e ele te convida para estar com ele. Amém. De Deus, propósitos de Deus vale mais do que dinheiro, vale mais do que qualquer coisa. Propósitos de Deus é aquilo que você faz, mesmo se fosse de graça. De graça, mas você faz com alegria. Renata, que Deus continue te capacitando, que você consiga ir a lugares que Ele te levar com essa coragem, com essa força. Não tenha medo, qualquer lugar que Ele te levar, você vai e abre a sua boca. Amém. Porque Deus te usa poderosamente. Amém. E é só o começo. Amém. Você ainda vai entrar nesses lugares que você sonha entrar. Amém. Amém. E você também. Amém. A gente está junto. Você também, que eu sempre te vi como uma mulher forte. Eu sempre te vi como uma mulher inteligentíssima, que tem muita autoridade e poder para falar. Então, vá. Faça a diferença. Amém. Amém. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham sido muito abençoados. Tenho certeza que foram.
E é isso, continue aqui, curta esse vídeo, compartilha, mande aí pra essa mulher que você conhece que precisa encontrar sua identidade. Já compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo. Beijo, tchau. Tipo assim, a pessoa olho grande. Caraca, que isso? Que situação? Pô, aqui, meu filho, veja como tem bom. Ó, eu vou comer. Eu vou comer pouco, não. Eu fiz isso na semana passada, nem consegui comer um pedaço todo. Pô, também, viu? Tudo que eu botou. Pra ver que a gente tem bolo. Ah, é só pra ver que Tudo tem bolo bom. no prato. Tudo bem. Senão fica Tá fake. bom, tá bom. Bem-vindas ao primeiro episódio, não, o primeiro já foi.